Tarde, você que se liga na nossa transmissão, você que se liga na nossa tarde aqui no Instagram. Eu agradeço você que está participando, você que está nos acompanhando. Mais uma tarde de segunda-feira, mais uma tarde maravilhosa de segunda-feira. Estamos aqui para receber a nossa entrevistada que já entrou. A gente vai começar aqui o nosso grande bate-papo. Um abraço para o Bruninho Ferreira. Vamos aqui conectar com a nossa entrevistada para você ver que está nos acompanhando. Bem-vinda, boa tarde a você, Caroline Dittizi, né? Direto de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, né? Boa tarde, Caroline. Boa tarde, tudo bom? Tá me ouvindo? Como é que tá Tô ouvindo, como é que tá aí a sua cidade? É Novo Hamburgo mesmo, Rio Grande do Sul, é? Novo Hamburgo? Tá Novo frio, Hamburgo, calor, isso. como é que tá por aí? Tá friozinho, tá chovendo, tá muito chuvoso, tá há dias assim que não para de chover, mas não tá tão frio, né? Tá friozinho. Então eu botei um casaquinho assim, dentro de casa tá um pouquinho frio. Pois é, aqui em Fortaleza tá muito calor. Fortaleza, né? Nordeste aqui, muito sol, mas também tem muito vento aqui. Uma época de muito vento, setembro, né? Mas eu fico muito feliz que você aceitou o nosso convite de participar do nosso programa, do nosso bate-papo aqui no Bola no Rádio, né? É sempre bom ter as mulheres participando do futebol, a presença feminina sempre muito importante. Eu queria começar que você, antes de falar do que você faz, do que você participa atualmente, queria que você falasse um pouquinho da sua história. Quem é Caroline Dittizi, com um pouquinho da sua história, para quem está nos acompanhando conhecer mais, né? Sim, então, eu tenho 27 anos, sou aqui de Novo Hamburgo, me formei como advogada, mas o meu segundo curso, assim, ia ser jornalismo, se eu tivesse escolhendo, era esses dois que eu podia escolher, né? E acabei escolhendo o direito porque tinha mais a ver comigo, mas sempre tive aquela paixão pelo jornalismo. E daí, então, no começo desse ano, eu tive a oportunidade de entrar para o grupo da Bendito, que fala de futebol, e eu acho que eu meio que me encontrei, sabe? Eu sempre fui muito fanática desde criança, sempre acompanhei o Grêmio, sempre o futebol foi parte da minha vida, e agora poder participar, assim, efetivamente, está sendo muito legal. E quem foi que lhe incentivou assim, a esse gosto pelo futebol dentro da sua família? Foi seu pai, foi sua mãe? Quem foi as pessoas que lhe tiveram assim, influência no seu gosto pelo futebol e como torcedora do Grêmio, né, em particular? Isso, eu não tive pai, né? Meu pai, ele me abandonou quando eu nasci, então eu tive a mãe e pai ao mesmo tempo com a minha mãe. E ela sempre foi muito fanática. E a minha tia também, a minha família toda, na verdade, minha família materna toda é muito, muito fanática gremista. E desde pequenininha eu sempre, assim, eu ganhei camiseta, fui para estádio. E a minha tia me fez ser muito fã do Jardel e do Paulo Nunes. Eu tinha 3 anos na época e eu já era muito fã deles. Inclusive, eu entrevistei o Jardel semana passada, que ele também, né, é muito conhecido aí. E foi sensacional, assim, foi uma coisa inacreditável. O meu primeiro ídolo que me fez, assim, ser apaixonada por futebol e eu tava entrevistando ele. Pronto, com certeza. E o Yuri, Grêmio, a paixão, a alegria e raça, a torcida do Grêmio já acompanha aqui as suas redes sociais. E Carolina, então começou a sua paixão aí pela família, né? Desde criança que você é apaixonada por Grêmio, mas você, quer dizer, a sua primeira lembrança ao lembrar do futebol foi já pequena, né? Muito pequena, foi a primeira lembrança marcante. Oi? Uma travadinha. Qual foi? Deu uma travadinha, mas já voltou. Acho que a internet porque tá travando. chove. Assim, qual foi a sua primeira lembrança em relação ao futebol, a sua primeira lembrança de torcida, assim, que você se emocionou mais, assim, o que você mais se lembra na sua infância? Então, né, essa Libertadores de 95, lá em casa meu avô ouvia radinho. E eu lembro muito desse dia da minha família estar comemorando, né, a Copa Libertadores. E eu entrei ali já naquela coisa, mas ainda, claro que eu não entendia tão bem, né? E assim, quando bateu assim naquela forma de ficar
viciada de não dormir mais. Foi em 2007, quando o Grêmio disputou a Libertadores de novo contra o Boca Juniors, né? Aqueles dias ali eu não dormia, eu ficava. A minha vida virou o Grêmio. E desde ali, assim, eu tenho. Foram momentos difíceis, né? O Grêmio passou por uma fase bem difícil nessa época. Mas a gente ficou um período grande sem títulos, mas eu sempre estive ali, assim, muito torcedora, indo em jogos, no estádio. E foi assim que nasceu, assim, mais esse fanatismo, né? Cresceu o fanatismo, foi nessa época, 2007, por ali. Então você ficou vendo aquela primeira Libertadores e você recentemente entrevistou o Mário Jardel. Inclusive, eu acompanhei um pouco dessa entrevista. Deve ter sido emocionante para você fazer essa entrevista com um ídolo, né? Um ídolo, um dos maiores ídolos do Grêmio, né? Ele mesmo na entrevista se intitulou que o mais importante título foi na época dele, mais do que do Renato Gaúcho, né? Ele falou. Sim, é que eu acho que esse time de 95, da década de 90 do Grêmio, foi um time muito forte, né? Era um time que eles eram uma família dentro e fora de campo, assim, e isso ele fala também, né? E que a torcida ela tinha tanta confiança nesse time que antes do jogo já tinha o churrasco preparado, tudo pronto, porque eles sabiam que o Grêmio ia ganhar, sabe? E tu sentava para assistir muito tranquilo, porque sabia que o resultado ia vir. Então, eu concordo com ele, mesmo que eu não tenha, não me lembre tão bem dessa época, por eu ser muito criança, eu acho que realmente esses anos de 90 foram os melhores, assim, foi o melhor Grêmio de todos os tempos. E nessa Libertadores de 95, para o Grêmio chegar a essa Libertadores, ele teve que ganhar a Copa do Brasil de 94. E foi muito doloroso para o futebol cearense, né? Porque foi a final Grêmio e Ceará em 94. Não sei se você já ouviu falar dessa final. O Ceará empatou 0-0 com o Grêmio aqui, e lá teve o jogo 1-0 para o Grêmio, gol do Nildo, polêmico Nildo, gol do Nildo de cabeça, e teve um pênalti duvidoso, né? Que a torcida do Ceará ainda reclama em cima do Sérgio Alves, que o Oscar Roberto de Godoy não marcou, né? Mas foi um momento marcante. O Grêmio, fora aquela competição, já ganhou mais outras Copas do Brasil, né? Já foram várias Copas do Brasil, mas aquela ali foi marcante para nós do futebol cearense, né? Que apesar de tudo, eu também tenho um carinho muito grande pelo Grêmio. Sempre nos times de infância, eu sempre torci, quando era criança, Ceará, Grêmio, São Paulo e Vasco. Então a gente tinha essa mania de decorar os hinos, né, dos clubes, né? E o do Grêmio eu achei sempre muito bonito, né? Não sou cantor, né? Vou até pedir você, se você puder, depois cantar um pouquinho desse hino aí, que é muito bonito, né? Esse hino do Grêmio é maravilhoso, é marcante mesmo. Oi? Eu canto muito mal, mas eu canto. Mas você dá pra fazer só uma palhinha do hino, né? Só se você quiser, né? Fica à vontade. É que o hino do Grêmio, ele fala, na verdade, desse amor incondicional. Ele fala, né? Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Então é bem isso. Independente do que aconteça, esteja num momento ruim ou bom, nós vamos estar sempre ali. A torcida vai estar sempre presente. E esse hino realmente é lindo, né? A letra é linda. É emocionante. Importante, realmente mexe com o futebol. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho do Bendito Seja o Futebol, né? Que você no começo já falou um pouquinho, mas eu queria que você explicasse melhor. Você é um projeto que tem mulheres, né? Pelo que eu vi, mulheres não só do Grêmio, tem também do Internacional, né? Como é que funciona esse projeto, essa participação feminina em peso, que é importante para o futebol, que antigamente, você deve se lembrar, né? Que antigamente a mulher no estádio só era como animadora de torcida, né? A gente não via as mulheres comentando, né? E hoje está mudando um pouco isso, né? Que eu fico até feliz com isso, que é importante a presença feminina. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, né? Graças a Deus, né? Tá tendo essa evolução toda. E, assim, inclusive, antes, quando se falava da mulher no futebol, era coisa de musa, de não sei o quê, né? E agora a gente tá começando a ter voz como pessoas que realmente compreendem futebol, veem futebol, tudo, e isso é muito legal. Então, o projeto da Bendito, ele é um projeto recente, ele não tem vínculo com nenhuma emissora, nada assim, é um projeto independente e totalmente voluntário, né? A gente não recebe nada para estar fazendo o trabalho.
Mas o que acontece? Ele tem hoje 4 núcleos: o Carioca, o Paulista, o Mineiro e o Gaúcho. Eu sou do núcleo gaúcho, né, e falo do Grêmio. São 11 cronistas gremistas e 11 coloradas. Então a gente faz pré-jogo, pós-jogo. A gente faz essas lives com os jogadores, lives entre nós. E não é só assim informações técnicas, notícias, pelo contrário. É a mulher realmente dando a opinião dela, a opinião de quem assiste, de quem acompanha. Então é muito legal, que realmente é cronismo, né? É a gente mostrando assim o que que a gente sente, o que que a gente vê do futebol e não apenas assim informações técnicas, o Grêmio vai jogar com tal jogador, né? Não, é realmente dando pitaco mesmo. É muito legal. Qual foi Oi. Qual foi o momento, assim, Oi. na sua participação no Benditos Seja o Futebol, né? Benditas, na verdade, né? Benditas Seja o Futebol. Como foi a sua participação, assim, em um jogo, num pré-jogo, no pós-jogo? O que é que você se sentiu? Como é que foi a emoção? Você deu aquele frio na barriga, deu aquele nervosismo em falar, assim, para a nação do Grêmio, né? Para a torcida que tá acompanhando você. Como é que foi a primeira vez, assim, da sua participação e como é que você se sentiu ao participar? No começo, os primeiros vídeos que a gente gravava, assim, era nervoso, né? Tipo, aquele medo de errar, de falar besteira, de não saber se expressar tão bem. Mas logo depois peguei o jeito, então agora já é bem automático pra mim. Vai ter jogo, eu já tô aqui gravando, hoje o Grêmio vai jogar contra tal time, não sei o quê. A gente espera tal coisa, né? E ficou bem tranquilo. Aí, quando começou as lives, sim, daí dava aquele nervoso, né? Porque tu tá totalmente ao vivo, não tem assim, errou, muda alguma coisa. É ao vivo, tá todo mundo vendo, então. E quando foi com o Jardel, assim, foi uma coisa que eu não esperava tanta repercussão, né? A gente foi quando recebeu o convite de trazer esses jogadores para falarem com a gente. E quando chegou a vez do Jardel, assim, que foi meu primeiro ídolo, eu já tava super nervosa. Quando eu olhei, tinha 600 pessoas assistindo. Eu tava assim, mas me foquei nele, me foquei na entrevista e depois eu dei a surtadinha. Depois eu percebi todo nervoso e senti a emoção. Mas enquanto eu tava ali fazendo a entrevista, eu tentei não sentia tanta gente assistindo, ficar tranquila e me focar nele. O Jardel é muito querido. Ele é muito querido, Jardel. A gente também entrevistou ele no nosso programa e tinha gente da Turquia, gente de Portugal, gente do Sul aí participando. Realmente foi uma live que a gente fez com ele muito boa. Quando ele está ao vivo, a galera realmente participa muito. O pessoal gosta muito dele. Um abraço aí por Rica Perrone, que está acompanhando aí. Um grande abraço. Rica Perrone é um cronista, né, esportivo, se eu não me engano, de São Paulo, do UOL, né? Tá acompanhando aí nossa live, prestigiando aí essa entrevista, agradecer a ele aí. Eu também acompanho ele no futebol. E perguntar a você, Caroline, sobre um projeto que você faz que é fora futebol, né? Eu queria que você só um aspas aí para você falar um pouco sobre o que é a geração de pensadores, que eu vi também lá no seu perfil, que você participa, né? E fugindo um pouco do futebol, só para você falar um pouco para as pessoas que acompanham, o que é essa geração de pensadores? Que a gente está passando um momento de pandemia, onde a solidariedade é muito importante no mundo de hoje. As pessoas repensando valores, repensando sentimentos, e surge essa oportunidade através de um projeto como esse. Como é que funciona? Então, o Geração de Pensadores, ele é um projeto aqui da minha cidade, Novo Hamburgo, também é totalmente voluntário, e me convidaram para ser embaixadora dele, e assim, é um projeto que, além de levar comida, roupa, tudo para quem está necessitando, principalmente as crianças, tem um projeto muito legal, assim, que leva educação, principalmente para os lugares mais necessitados. Então, informações sobre violência doméstica, sobre abuso infantil, aulas de Libras, aulas de autodefesa, muita coisa legal, sabe? Totalmente gratuito e leva principalmente para as crianças isso, porque às vezes nesses locais mais assim esquecidos não chega esse tipo de informação, né? Como uma criança vai perceber que está sendo abusada. E tudo isso é levado. É muito legal, é um projeto muito legal porque cuida da educação principalmente, sabe?
educação que às vezes é negligenciada pelo Estado, e a gente está buscando levar isso de uma forma voluntária com professores. É muito legal, um projeto muito legal. Quem quiser conhecer aí, fica o convite, é muito legal mesmo. Projeto muito bacana. E o Sanis tá participando, né? Achou muito bonita a sua camisa do Grêmio, né? Linda camisa do Grêmio, realmente. É a camisa das mais antigas, né? Qual é esse ano aí dessa camisa? Essa aqui é a retrô, deixa eu ver, de quando do Campeonato Gaúcho, 30 anos de Campeonato Gaúcho, então é bem antiguinha. E assim, a rivalidade que vocês estão no Benditas Seja o Futebol, aí tem aquela rivalidade com a torcida do Inter, né? Como é que vocês têm essa rivalidade? Como é que é levada essa rivalidade? Existe aquela rivalidade só mesmo na brincadeira? Ou como é que troca essa troca de farpas entre vocês, no bom sentido, né? Sem violência? Como é que funciona entre vocês, entre Inter e Grêmio, para vocês? Na verdade, sim, a gente teve alguns probleminhas já. Porque não adianta, né? Teve o Grenal que a gente venceu de 2-0 e as coloradas assim não aceitaram muito bem isso. Acabaram saindo do grupo, algumas caíram fora, assim, daí teve toda uma reformulação, a gente recomeçou, colocou coloradas novas, porque elas não aceitaram a corneta. Foi bem complicado. Foi mesmo? Foi feio, assim. Mas nada assim de desrespeito nem nada assim, mas acabou que, né, ficaram muito incomodadas, porque já são 9 grenais que a gente vence. Então elas não curtiram, assim, que nós estávamos brincando e acabaram largando o projeto. Mas daí entraram novas coloradas e já foi conversado sobre isso, então agora tá bem mais tranquilo, assim, os ânimos, por enquanto, pelo menos. A gente espera que continue desse jeito. Aqui no futebol cearense é clássico rei, né? Ceará e Fortaleza. E também quando um time ganha, né? A corneta para o outro é grande, né? E ultimamente o Ceará venceu as últimas 2, né? Então a corneta nas redes sociais, no Twitter, é muito grande. O Rogério Ceni, que é o técnico do Fortaleza, né? É um jovem ex-goleiro que você conhece, treina no Fortaleza. Sim, e o Ceará o Ceará ontem ganhou do Flamengo, né? O Ceará ganhou 2-0 do Flamengo. A torcida do cearense está feliz, ganhou de um time realmente forte, né? E 2 gols aí, Luiz Otávio e o Charles. A defesa do Ceará foi muito bem ontem e o Gabigol foi anulado ontem, não conseguiu fazer o gol no Ceará. O time do Ceará está muito feliz aqui, o futebol cearense. Agora eu queria perguntar a você, Caroline, você é advogada, né? Uma pessoa que entende um pouco de leis aí. Eu queria que você falasse um pouco assim, algumas opiniões em relação, vamos dizer, algumas leis, né? Por exemplo, teve uma MP 984, que foi aquela MP do futebol. Não sei se você chegou a acompanhar essa MP, que fala do direito de transmissão esportiva, né? Eu queria saber, assim, como é que você vê essa MP. Não sei se você acompanhou, eu estou perguntando a você, mas nem sei se você acompanhou direito. Mas passou muito aí, essa briga entre Globo, entre outros veículos de comunicação, pelos direitos de transmissão. Aí entra aquela questão do direito de transmissão do clube, o clube negociar diretamente com a emissora, ou se é aquele direito de arena, que é os 2 clubes, o mandante e o visitante negociar em conjunto, né? Só entre acordo quando os 2 quiserem. Essa MP para você, o que é está afetando? Como é que o Grêmio está se posicionando a favor ou contra? Porque aqui no futebol cearense, os 2 times, Ceará e Fortaleza, foram a favor, se juntaram pela lei do mandante. Como é que você vê o Grêmio em relação a essa lei? É uma MP provisória, né? Quer dizer... Eu não acompanhei tanto isso, porque eu advogo, mas é mais na área civil e trabalhista. Inclusive, eu tenho o sonho de trabalhar com direito desportivo, mas é muito complicado de fazer pós em direito esportivo. Aqui nós não temos, só tem na PUC, na verdade, e é particular e é bastante caro, né? Então, se eu quiser me especializar em direito esportivo é um pouquinho complicado. Mas, assim, eu sou a favor de que cada clube negocie como preferir, né? Porque eu acho que isso é uma coisa bem individual, na verdade. E eu acho que é essa coisa. Desculpa, tô travada? Tá me ouvindo? Porque às vezes
Tô ouvindo, é porque às vezes dá uma interferênciazinha, né? Mas a gente tá ouvindo você, tô ouvindo, viu? Tá me Pode ouvindo? continuar, você tá falando da questão da MP, né? Isso. E Então daí você é a agora, não favor, sei. né? Você é a favor. Uhum. E agora, inclusive, agora quem vai transmitir a Libertadores é o SBT, né? Pela primeira vez aí. Tá uma expectativa, acho que quarta-feira o jogo do Grêmio já tem transmissão do SBT, da Libertadores. Vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Eu acho que vai ser uma novidade, que nunca, né, o SBT transmitiu Libertadores. Isso é histórico. É importante nessa diversificação não ficar só o monopólio de um veículo de comunicação. O SBT vai transmitir a Libertadores, a Band vai transmitir o Campeonato Italiano, o Campeonato Russo e o Campeonato Alemão. Então vai ser novidades que são bom para o futebol brasileiro, você ter a oportunidade de ver o seu time jogando, né? E sobre a questão, uma pergunta dentro de campo, assim, né, de futebol, a questão do VAR, né, que é essa questão do VAR que está sendo muito contestada ultimamente, que é a questão desse árbitro de vídeo, né, que foi implantado nos últimos anos e que muita gente está reclamando que esse árbitro de vídeo, às vezes, ele está atrapalhando muito o jogo, às vezes o desenvolvimento da partida, às vezes não é nem porque erra o árbitro de vídeo, às vezes até acerta, mas a demora de ir lá consultar se foi ou não é tão grande que você, às vezes, passa 5, 6 minutos e trava muito a partida. Inclusive o pessoal da Premier League, que é o campeonato inglês, estava reclamando sobre isso, que ele é um futebol mais rápido, né? Aí quando o árbitro vai consultar, demora muito, aí acaba travando a partida. Não, o que é que você vê, a sua opinião como torcedora, como é que você vê essa participação do VAR, se a tecnologia é bem-vinda ou não no futebol, ou como é que você acha que vai ser essa adaptação do árbitro brasileiro para ser mais rápido também, né, na consulta do VAR? Isso, eu acho assim que tem uma importância, né? Eu acho que tá tudo evoluindo para tecnologia, então não tem como a gente frear isso. Em algum momento a gente teria que se abrir para isso, mas eu acho que sim, ainda precisa de bem mais treinamento, de tudo para que seja realmente mais rápido e mais efetivo. Eu acho que tem algumas situações que não precisaria de VAR, porque hoje é quase assim, saiu o gol, quase sempre dá uma parada em tudo para dar uma olhada, né? E às vezes o árbitro de vídeo também prejudica, assim, o time. Então, eu ainda tenho, eu fico com dois corações, né? Tem um lado positivo que tem essa revisão, que às vezes saiu uma coisa injusta e o árbitro consegue anular, mas também acaba dando essa travada mesmo. Eu acho que realmente deixa a gente muito ansioso, né? Porque, o teu time fez gol, mas tem que esperar ver se o VAR vai validar e tudo isso. Então, eu acho que em alguns jogos não seria necessário. Deveriam deixar mais para finais, para jogos mais assim. E falando um pouco sobre a história do Grêmio, né? Que foi fundado em 15 de setembro de 1903. É o Tricolor dos Pampas, né? Tem um Mundial de 80. Isso vai ser o aniversário do seu time amanhã, né? Inclusive, aniversário do time Isso. amanhã, nós estamos fazendo essa live. É uma live antes do aniversário, que está bem se aproximando, né? O Tricolor dos Pampas, que foi campeão mundial em 83, tem 3 Libertadores, 83, 95 e 2007, 2 brasileiros, 81 e 90. Até 2017, quer dizer. 2 brasileiros, 81 e 96, e 5 Copas do Brasil, 89, 94, 97, 2000 e 2016, e 39 gaúchos, né? 39 gaúchos. Sim. Você já teve participando, vendo o time no estádio em alguma final, assim, você tem algum jogo de final, ou algum jogo que você esteve no estádio, algumas lembranças que vocês têm do seu time na arena do Grêmio, lá na arena que você está acompanhando? Sim, em 2017, que foi da Libertadores, eu estava na final do primeiro jogo, né? Não fui para a Argentina, infelizmente, porque eu ainda estava na faculdade e estava na época das provas finais, no meu último ano de faculdade, então não tinha como eu ir para a Argentina, fiquei muito chateada. Mas aqui eu fui no jogo, mas o jogo mais importante, assim, que mais me marcou, foi o jogo contra o Botafogo em 2017, da Libertadores, que para mim foi o mais emocionante de todos. Foi um jogo, assim, que antes de começar o jogo, também já era em setembro também, então a gente estava comemorando também o aniversário do Grêmio e tudo.
e a gente cantou o hino do Rio Grande do Sul, o hino. Desculpa, tá dando um barulho aí. Antes do jogo, e já foi assim uma emoção enorme. E o jogo todo foi muito tenso, foi muito difícil, né? Que foi aquele gol do Cícero e tudo mais, que acabou sendo que levou a gente, tirou a gente das oitavas, levou a gente para as quartas de final. E esse acho que foi o mais emocionante. E a final da Copa do Brasil, eu não consegui ingresso, eu acabei indo assistir na Guete, em Porto Alegre, mas tinha acho que umas 50 mil pessoas na rua e eu tava ali no meio, foi uma emoção assim, não tenho o que falar, foi maravilhoso, foi demais. E foi ali que a gente saiu dessa fase dos 15 anos sem título, né? Então, era um grito que estava guardado na garganta há muito tempo. Foi um dia emocionante demais. Acho que foi o dia mais emocionante desses últimos anos para todo torcedor gremista. Foi o campeonato da Copa do Brasil. Foi ser campeão da Copa do Brasil. E nesse período assim que a gente está vivendo agora, né, atípico no mundo, né, com esse Covid-19, a gente está tendo aí que evitar ir para os estádios, né? Então a gente está evitando aglomeração, né? Como é que fica a gente como torcedor, né? Que quer ir para o estádio, quer estar no estádio, quer estar no barzinho, né? Quer estar naquela festa com a torcida, ficar longe disso tudo. Como é que você lida muito com isso? Porque a gente, ser humano, a gente quer estar próximo um dos outros, né? Quer estar naquele calor humano, né? A gente está sendo muito difícil o futebol dessa maneira. Como é que está sendo para você, assim, esse momento que a gente está vivendo para acompanhar o Grêmio só de longe, né? Pela TV, né? Como é que está sendo para você? É complicado, né? Dá muita saudade. Ir para o estádio sempre foi para mim uma coisa muito boa, porque eu tive alguns problemas de depressão durante a minha vida, então ir para o estádio era muito uma válvula de escape para mim. Eu ia para lá, eu cantava, eu xingava o juiz, eu botava tudo para fora as emoções, então eu sempre tive esse vínculo com o Grêmio e com a Arena muito forte. Faz muita falta, eu acho que a coisa que eu mais sinto falta, eu nunca fui de sair, de ir pra balada, coisa assim, então o que eu sinto falta mesmo é de ir pra jogo, de encontrar os meus amigos, ou de ir no caso do futebol. Mas eu entendo que nesse momento não é o momento, né, da gente voltar, da gente estar fazendo essas coisas, a gente tem que esperar mais um pouquinho. Daqui a pouco tá saindo as vacinas aí, se Deus quiser, ano que vem vai ser diferente, vai estar tudo certo. Mas mesmo assim, eu acho que só de acompanhar de casa mesmo já é muito bom, porque a gente fica muito sem ter o que fazer, né, nessa coisa da quarentena, de tá todo mundo dentro de casa, não tem muito. Começa a cansar, assim, a programação. Então, ter o futebol de volta, eu era um pouco contra no começo, a volta do futebol, mas eu acho que está sendo legal e eles estão tomando todas as medidas de precaução, eles estão sempre fazendo os exames nos jogadores, né? Quando algum jogador apresenta, dá positivo para o Covid, ele é afastado e tudo mais. Então, eu acho que tá tudo certo. Acho que está sendo uma alegriazinha, assim, para o torcedor poder acompanhar, pelo menos de longe. É verdade. Aqui a gente, como todo o Brasil, a gente vai para os barzinhos, fica assistindo os jogos ali, acaba o jogo, a galera fica conversando, fazendo aquela resenha do jogo, né? Comentando como foi o jogo, fazendo aquela brincadeira, faz um pouco de falta mesmo, mas também com isso de ficar em casa, a gente tá, às vezes, até mais ligado com o jogo, né? Porque às vezes a gente está muito ligado com a torcida e às vezes esquece um pouco do jogo e a emoção de ver cada detalhe, de ver cada lance, né? O Renan Mito, Santos, São Paulo e Grêmio, quem tem mais três títulos? Eu acho que ele está falando da Libertadores, né? Isso, estão empatados aí no número de títulos da Libertadores, né? Então aí é de parabenizar. Agora falar um pouco aqui sobre jogadores que jogaram, que passaram por aqui, né? E jogaram também no Grêmio e no futebol gaúcho, né? A gente teve aqui uma troca de jogadores cearenses que jogaram no Rio Grande do Sul, né? Lembrar só alguns deles aqui, só para mesmo para a torcida que está acompanhando, lembrar, né? Por exemplo, esse você não é da sua geração, e eu peguei um pouquinho, né? E jogou no seu rival, no Internacional, né? Que é o Mazinho Loyola, né? Jogou no Internacional, teve o Yarley, que jogou no Internacional também, né? Que vestiu a camisa do Ceará e foi importante naquele título, na conquista do Mundial, né, que deu aquele passe para o jogador fazer o gol lá. Teve o Mário Jardel, que você entrevistou também, a gente entrevistou aqui também. E recentemente a gente teve o Everton Cebolinha, do Grêmio, que acabou deixando o seu time
e foi jogar no Benfica com o Jorge Jesus. Aí, pedi para você falar assim, já que eu toquei aqui no assunto Everton, como é que você vê esse jogador, a importância desse jogador, que é cearense também, que é de Maracanaú, foi revelado no Fortaleza também, e passou pelo seu clube, como é que você avalia esse jogador, a importância que ele teve, né? Foi campeão da Copa América pela seleção brasileira também. Qual a importância para o seu time, Colorado? Que é Colorado, ó, Grêmio, desculpa. O Grêmio. O Everton, eu acho que o Everton ele tem tudo para ser um dos melhores jogadores do mundo, tá? Eu acho que ele tem futebol para isso, ele é um guri com uma cabeça muito boa. E eu fiquei bastante triste quando ele deixou o Grêmio, né? Porque esse ano a gente viu que a gente era bastante dependente dele. Ele saiu, o Grêmio começou a ter uma decaída, assim, bem complicada. E é um jogador muito diferenciado, né? Hoje em dia, tu ter um jogador assim jogando no Brasil é muito difícil, e o Grêmio tinha. E, inclusive, assim, na minha visão, de jogadores da seleção brasileira, o que jogava no Brasil, o melhor de todos era o Everton. E eu acho que ele tem muita chance, sim, lá fora, mais do que aqui, por causa da visibilidade e tudo mais, de se tornar um grande jogador, com certeza. Eu continuo torcendo muito por ele, mesmo lá, mesmo vestindo vermelho agora, mas acho que a gente vai sempre ter essa torcida, até porque ele se despediu de uma forma muito legal da torcida, ele fez um vídeo de homenagem, ele falou que ele não nasceu gremista, mas ele se tornou gremista, porque, querendo ou não, foi onde ele fez a fama dele, né, onde ele teve essa evolução na carreira. E o Jardel, então, né, que estava aí, que veio daí também, não tem o que falar, né? Durante a nossa entrevista, ele inclusive falou que ele foi eleito o maior cearense de todos os tempos, né? Então, tinha uma galera, bastante gente do Ceará, do Ceará aí falando junto na live, falando, o melhor cearense, não sei o quê, todo mundo tem um carinho, assim, muito grande. E eu acho muito legal isso, né? Que acaba que as pessoas acabam tendo duas paixões, né? Acabam se apaixonando pelo time que elas jogam depois da carreira e continuam levando o nome, assim, do estado de onde elas vieram e tudo mais, continuam levando isso. Isso é muito legal. Agora tem um jogador que talvez você até conheça ou não, mas é mais antigo. Até eu não acompanhei muito ele jogar, mas ele é de Fortaleza. Até um nome para você depois dar uma olhadinha, ele já é até um senhor de idade, né? O nome dele é Jorge Veras, não ouviu falar, né? Não ouviu falar Jorge Veras, né? Não. Jorge Veras vestiu a camisa do Grêmio na década de 80 e ele foi um jogador conhecido como o jogador dos clássicos, né? Todo jogo contra o Inter ele marcava, né? Inclusive o Tafarel tinha uma hegemonia de muitos minutos, eu acho que mais de 500 minutos, se eu não me engano, sem levar gol, e o cearense Jorge Veras foi lá e quebrou esse tabu aí e fez o gol contra o Inter, né? Essa é uma geração antiga, né? Mas eu quis lembrar aqui para as gerações mais novas ver que o Jorge Veras foi um cara muito importante e jogou Ceará, jogou Fortaleza, Ferroviário, jogou futebol cearense. É muito importante Jorge Veras, que talvez futuramente, quem sabe, aí vocês possam resgatar essa história aí, dar uma dica para você de um grande jogador, né? Agora, do Sul jogaram aqui jogadores que vieram do Grêmio, do Inter, por exemplo, o Nildo que eu falei, que foi o jogador que fez o gol em cima do Ceará em 94, que a torcida do Ceará sofreu muito, né, com esse gol, mas no outro ano o Ceará contratou esse jogador, né, veio jogar o futebol cearense. Aí teve o Lima, que o Lima está atualmente no Ceará, é do Grêmio, não sei se você já... que tem um bigodinho, né? O Lima, um moreninho que joga no Ceará, muito bom jogador. Rafael Sobis, né? Que era do Inter, está jogando no Ceará também. Rafael Sobis, inclusive ele está na reserva, não é titular do Ceará, perdeu a posição para o Kleber, que é um jovem jogador baiano, né? Mas quarta-feira contra o Brusque, que é aí pertinho da sua cidade, parece que o Rafael Sobis vai jogar, porque o Kleber não pode jogar a Copa do Brasil. Aí tem o Charles, que jogou Inter, ele também está no Ceará. São jogadores aí que marcaram aí no futebol gaúcho e vieram aqui para o futebol cearense, né? Agora sim, vamos falar um pouco assim, que eu queria falar com você, dos confrontos, né? Grêmio e Ceará, né? São 17 jogos na história, 7 vitórias gaúchas, 5 empates e 5 vitórias cearenses. Quer dizer, foi um confronto aí já mais equilibrado entre Ceará e Grêmio, né? Já o Fortaleza e Grêmio foram 14 jogos, 11 vitórias gaúchas,
um empate e 2 vitórias cearenses. O confronto entre Fortaleza e Grêmio já é mais pro Grêmio, né? Nos últimos jogos, o Ceará... Oi. Eu queria já falar com você sobre isso, daqui vamos falar mais na frente. Assim, falando sobre você aí do Sul, no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, eu queria que você dissesse qual é a sua visão, como é que você vê o futebol nordestino, você sendo daí, né? Porque a imprensa do Sul, ela fala mais, claro, do futebol daí, claro, que é o futebol mais próximo. Como é que a gente do norte do Ceará fala mais do Ceará? Mas também a gente fala do futebol nacional e tudo, mas como é que é a repercussão do futebol nordestino aí no Sul? Eu sei que o Renato Gaúcho treinou o Bahia já, né? Mas assim, sendo bem sincera, realmente a gente não tem tanto, assim, não é falado tanto, né? E inclusive eu acho que nacionalmente se fala muito mais do eixo, né? Do Rio-São Paulo, é o que se fala, assim, inclusive eu acho isso muito errado, né? Porque acaba sempre puxando muito para os times do Rio e de São Paulo. Inclusive, assim, coisa de patrocínio e tudo mais, as TVs pagam muito mais para esses times. E acaba que a gente não tem tanta visibilidade assim. E aqui, realmente, no Sul, ou é o jornal local falando daqui, ou quando é nacional, assim, é muito mais, é Flamengo, é São Paulo, Corinthians. De futebol nordestino a gente ouve falar pouco aqui, de verdade. Não tem tanta divulgação. Aqui a gente tem a Copa do Nordeste, né? Aqui é um torneio que foi criado, uma liga à parte, né? Que é muito disputado aqui, que o Ceará foi campeão, inclusive, em cima do Bahia, recentemente, né? Agora, só trazer uns confrontos aqui, eu sei que você é comentarista do Grêmio, né? Mas falar um pouquinho dos confrontos de Inter e Ceará. Foi 21 jogos entre Inter e Ceará, 7 vitórias do Colorado, 6 empates, 8 vitórias do Vozão. O Ceará ganhou mais do Inter... o Ceará ganhou muito mais do Inter. Perdeu a última, né? Aquele 2 gols do Thiago Galhardo, que jogou no Ceará também. E teve o confronto Inter e Fortaleza. Foram 8 vitórias do Colorado, 4 empates e 4 vitórias do Fortaleza. Quer dizer, nos confrontos entre futebol cearense e futebol gaúcho, o Ceará é melhor do que o Fortaleza, pelo que eu estou vendo nos números aqui, né? Aí eu queria que você comentasse também aqui que o Grêmio trouxe o lateral esquerdo Diego Barbosa, ex-Cruzeiro, e ex-Palmeiras, e tem ainda o sonho do Cavani, né? Não sei, é um sonho muito distante esse do Cavani, né? Mas os valores são altos. Como é que você analisa aí o elenco atual do Grêmio e quais jogadores que você acha que o time está precisando? Que o Grêmio começou não tão bem o Brasileirão, né? Teve apenas, se eu não me engano, uma vitória, uma derrota e parece que teve mais empates, né? Como é que você vê assim, a questão? Se era possível, você acha possível vir um Cavani, é um sonho distante, e o que você acha que jogadores que você acha que precisavam vir para o Grêmio para reforçar? Então, esse ano realmente está bem complicado para a gente, né? A gente ganhou o jogo contra o Bahia e parecia assim que estava dando uma melhorada, mas daí ontem o jogo já contra o Fortaleza já mostrou que o Grêmio tá mal treinado, não tá com tanta vontade mais. Me parece muito que esse time já tá meio de saco cheio, assim, e também a gente perdeu muitas peças fundamentais, né? O próprio Everton Cebolinha, antes o Luan, que agora tá sendo, assim, um pouco criticado lá no Corinthians, mas, querendo ou não, era o nosso elenco campeão, né? Todo ele meio que já se dissipou. A gente tem o Alexandre Neto, que pra mim são os melhores zagueiros que temos no Brasil aí, e acho que eles são intocáveis, mas de resto, o Diogo Barbosa que tentou, ele acabou não tendo assim uma, né? Não sei ainda o que pensar desse jogador, não sei de verdade. Quanto ao Cavani, olha, eu tava bastante iludida, pra falar a verdade, assim, porque eu geralmente me iludo com essas coisas. Eu me iludi com o Ronaldinho Gaúcho de volta também. Mas com as últimas notícias, assim, eu vi que é um sonho bem distante. Pelo que eu vi, ele se ofereceu pro Barcelona, então eu acho que ele não tem interesse, né? Apesar de que tem essa história de que ele teria interesse de jogar a Libertadores, de vir para a América do Sul por ele morar perto, ficar perto da família dele no Uruguai e tudo mais. Mas eu acho que realmente é um sonho muito distante. Amanhã é nosso aniversário e tava todo mundo com essa expectativa, a torcida tava com a expectativa de que, como o Grêmio vai fazer uma live de aniversário, vai passar até no Premiere, tudo.
A torcida estava achando que ele realmente ia ser apresentado amanhã, mas ontem de noite o Paulo Luz já descartou, disse que não tem chance, que não vai vir ninguém, que não tem nenhuma surpresa. O Renato também descartou ele, o Romildo. Eu fico triste, mas é uma coisa que realmente é um sonho, né? O Cavani é um jogador que é um sonho. Alguém perguntou como seria uma comparação, assim, para quem não entende de futebol, o que seria um Cavani no Grêmio? E falaram assim, é como se o Michael Jackson fosse cantar no Skank, sabe? É isso, sabe? É um jogador muito midiático, muito dinheiro envolvendo ele, né? Para jogar aqui é bem complicado o Brasil trazer algum jogador desse nível, né? Hoje agora é muito complicado. Tem o Daniel Alves no São Paulo, mas um jogador como Cavani, eu acho meio impossível mesmo. Apesar de que eu acho Oi? Não, o Gi Felipe comentou dizendo que tem uma fonte dizendo que o Cavani vem. Eu acho que é brincadeira dele aí, porque já foi descartado, como você falou, né? E o Marcelo Pérez, Paulo Luiz... Pode falar, fala. Tá. Não, desculpa te interromper, que às vezes dá um delayzinho e quando tu começa a falar, eu só chega depois, sabe? Não, mas é que, assim, no Twitter, quem acompanha, eu sei que esse pessoal que tá falando aqui me acompanha no Twitter também, sempre, todo dia chega assim, tem uma fonte dizendo tal coisa, tem jornalista daqui dizendo tal coisa. E geralmente, estavam dizendo sim que o Cavani ia vir, que tinha essa história, mas eu acho que muito mais um desencontro de informações, uma coisa assim, porque na verdade mesmo não tem nada de concreto e o Grêmio mesmo nega. Então, a gente não vai deixar morrer a esperança, né? Vai que amanhã realmente tem alguma surpresa, mas eu acho que é melhor a gente não ficar tão iludido assim para não se decepcionar. Eu acho que o Renato Gaúcho, ele gosta muito de jogadores, assim, não é que seja polêmicos, alguns jogadores que estão nas suas equipes e não são muito aproveitados. O Renato Gaúcho tem esse dom, né, de pegar o jogador e recuperar o jogador. Não deu certo com o Thiago Neves, né? O Thiago Neves acabou não dando certo, não tá bem, mas ele fez isso com o Diego Souza, né? Ele fez isso com o David Braz, com aquele Léo Moura, ele fez isso com jogadores que já estavam praticamente com a carreira encerrada, e ele fez questão de trazer, incorporar no elenco do... Teve o Diego Tardelli, teve uma passagem até razoável, mas acabou não ficando, né? Mas ele fez aí a tentativa dele, né? Aí por isso eu queria perguntar a você sobre justamente isso. Qual a importância do Renato Gaúcho na história aí do momento atual do Grêmio? Eu sei que na história do Grêmio a importância dele é única, é o maior ídolo praticamente do Grêmio de todos os tempos, mas no momento, até que ponto essa gordura acumulada por títulos em Libertadores e Mundial vai fazer com que a torcida tenha paciência com ele? Até quando a torcida vai ter paciência? Vai esperar que o time reaja? Esse momento realmente de oscilação acontece, na sua opinião? Você acha que pode, de uma hora para outra, o Grêmio voltar a jogar bem e repetir as atuações dos anos anteriores? Então, eu acompanho muito as redes sociais e a torcida já acabou a paciência, não tem mais paciência com o Renato, assim. Por maior crédito que ele tenha e tudo, futebol é momento, né? A gente sabe disso, que não adianta assim, a gente ficar só lembrando de títulos e tudo mais. Eu não tenho o que falar do Renato, para mim ele passava a vida inteira aqui, nunca mais ia embora, mas eu acho que isso também são ciclos, né? E eu acho que não tem como recuperar mais, pelo menos até agora. Desde 2018, na verdade, o Grêmio vem dando uma diminuída no futebol. E, assim, o problema do Renato é que ele é muito, muito teimoso, né? É aquilo que a gente fala. Ele acha que ele tem razão sempre, a torcida fica ali insistindo, não coloca tal jogador, e ele continua, ele vai incomodando a torcida. O Thiago Neves foi um que a torcida não aguentava mais. E daí, um dia antes dele ser demitido, ele entrou de titular no jogo. E o André, a mesma coisa, sabe? Ninguém aguentava mais o André e ele ali insistindo no jogador. Mesma coisa foi o Bressan, que acabou estragando nossa Libertadores, né? A torcida dizia, não coloca. Colocou, foi lá. E ele não perde essa teimosia. Eu acho que a torcida já saturou disso mesmo. E querem renovação, né? Querem renovação na equipe técnica e eu acho que vai ter que ser. Vai ter que fazer alguma coisa aí, alguma mudança antes que seja pior a nossa situação, né? Então, para você acha que esse ciclo do Renato Gaúcho
agora, nesse momento, já se encerrou mesmo? Já seria o momento de o Renato Gaúcho pedir para sair, dar um tempo? Ele já ficou na história, já foi campeão, já conquistou tudo que tinha que conquistar. Está na hora dele dizer assim, não, vou dar um tempo aqui, que o coração da torcida gremista sempre vai estar do lado dele. Mas o importante é o momento, né? Como é que você acha que já deu, né, na sua opinião? Pra mim dói muito dizer isso, porque, nossa, pra mim, como eu disse, ele ficava pra sempre, ele é o maior ídolo, mas eu acho que sim, eu acho que até por respeito à história dele, pra que não seja manchado, eu acho que seria mais legal mesmo ele dar um tempo, vai curtir o Rio de Janeiro, que ele gosta tanto, aproveita um pouco isso, e depois, mais pra frente, quem sabe, né, ele volta aí, porque já foram mais passagens também dele como técnico. Às vezes é preciso, né, ter uma mudança, respirar, novos ares, enfim, e ver aí, mas é triste dizer isso, é bem triste. Eu não vejo hoje algum técnico que poderia assumir o Grêmio, sabe? Isso também me deixa assim meio... Quem viria treinar a gente agora, sabe? Que Na seria melhor verdade, até no Brasil está escasso de nomes, né? Você vê que o Corinthians agora perdeu o Thiago Nunes e colocou até o Coelho, acho que é Coelho, o técnico interino ontem, e o time acabou perdendo, e a equipe foi até no aeroporto, os jogadores foram, a torcida foi lá no aeroporto querer agredir os jogadores do Corinthians, né? E ficam se especulando o nome do Corinthians, né? Era o nome do Mano Menezes, que foi no Bahia, né? Era o nome do... Agora tem vários nomes. Abel Braga, Silvinho, que estava no Lyon, né, da França. São vários nomes que vão surgindo, como também para o Grêmio, como você falou. Estão dizendo aqui o V. Felipe e o desenvolvimento PNL. Roger, estão citando aqui o Roger, eu acredito que é o Roger ex-Bahia, né? O desenvolvimento isso. Também fala aqui no Celso Roth, né? Eu jogo muitos nomes, mas galera brincando, né, aí fazendo hora. Mas assim, muitos nomes que a galera não está tendo muita paciência com o treinador brasileiro ultimamente, não. A galera está querendo importar treinadores do futebol europeu, futebol latino-americano, né? Então, é difícil encontrar o nome, né, Caroline, para substituir o Renato Gaúcho. O Roger, eu não... Assim, eu acho ele um bom técnico, sim, mas eu acho que falta Zé Ricardo. O Lucas Souza está dizendo, Zé Ricardo. Talvez, mas assim, Roger pra mim não dá, sabe? Porque eu acho que ele, apesar de ser um baita técnico e entender muito assim, de futebol, eu acho que falta pulso firme pra ele. Eu acho que no vestiário ele não tem esse comando todo que o Renato, por exemplo, tem. Eu acho que é isso que falta no Roger, pelo menos assim, nas últimas passagens dele, me dava muito essa impressão, sabe? Que ele afrouxava mesmo. Não tinha esse espírito, essa coisa. Eu acho que é isso que falta pro Roger. E falando de resultado, a gente vai falar aqui agora sobre Grêmio e Fortaleza, né? Grêmio 1, Fortaleza 1. Quando apresento o programa Bola no Rádio, que a gente tem no Facebook, né? E sempre o pessoal me coloca como a voz da imparcialidade, uma pessoa neutra que não tem time, né? Mas eu já revelei meu time, e quem tá vendo a live aqui, eu tô Ceará, né? Não posso esconder o meu amor pelo Ceará, apesar de ser jornalista formado, mas eu tenho minha paixão, não gosto de negar, né? Só dar um comentáriozinho aqui. Lucas Souza, o treinador tem que ter pulso firme no vestiário para ganhar o grupo. É verdade, eu concordo também com o Lucas Souza, né? Mas falando sobre o jogo de ontem, para saber se o Renato Gaúcho teve pulso firme ou não em relação à partida, porque o Fortaleza começou na frente, aquele gol do Oswaldo, que foi um gol realmente... Eu não entendi como é que o Vanderlei e a zaga do Grêmio ficou só assistindo aquela bola ser cruzada na área, que na verdade aquela bola foi um cruzamento. E foi direto para dentro do gol, uma bola despretensiosa que o Oswaldo fez, e depois teve um pênalti que daí eu apesar de não torcer Fortaleza, vi muita gente questionar esse pênalti, dizer que não foi. Realmente eu não vi, de ontem para hoje eu não tive tempo de ver, eu vi rapidamente assim, de longe eu não vi, mas a torcida do Fortaleza está contestando esse pênalti, dizendo que não foi. Depois eu vi rapidamente que o Diego Souza bateu, né? O goleiro pegou e fez o gol no rebote e mandou repetir, né? Depois ele fez de novo o gol, 1-1. Pelo resultado aí desse Grêmio 1 e Fortaleza 1, você acompanhou a partida, Caroline? O que você achou do jogo?
dessas situações que eu falei para você, como é que você analisa essa partida aí de ontem, 1-1, Grêmio e Fortaleza? O resultado para o pessoal de Fortaleza foi ótimo, né? Porque empate fora de casa, mas pra gente foi péssimo. O Renato que já estava assim, bem balançado ontem. Nossa, ontem eu fiquei tão mal com o jogo que eu mal conseguia dormir, assim. Eu fiquei bem chateada mesmo. E eu até brinquei. Torcedora assim, mesmo, torcedora mesmo, viu? Torcedora de que sofre mesmo, né? Sofro. Inclusive, ontem eu brinquei nas redes sociais. Disse, se o Cavani tava vindo de avião, ele pulou da janela vendo esse jogo, né? Porque que ele vai querer jogar nesse time, né? O Diego Souza, para mim, é uma das melhores contratações que o Grêmio fez esse ano e acabou aí convertendo esse pênalti. Eu também tenho minhas dúvidas se foi pênalti, mas como eu sou gremista, foi. Vou dizer que foi. Mas eu gosto muito do Diego Souza, acho ele um baita jogador. Olha o Lucas brincando, Carol ainda tá sonhando com o Cavani. Não, brincadeira. Foi brincadeira. Mas foi um resultado, assim, pra gente péssimo, né? E um jogo, assim, o Grêmio parece, assim, todo embolado. Me dá uma impressão de que tá sendo mal treinado, que tá sem vontade. Não sei o que tá acontecendo, se não querem mais técnico também. O que tá acontecendo? Às vezes acontece, né? Dos jogadores estarem sabotando o técnico, mas esse jogo me deixou bem desanimada ontem. Inclusive, toda a animação que eu tinha com o Cavani, com o aniversário do Grêmio, não sei o que, passou tudo, sabe? Tô bem incomodada. Faz parte, né, de torcer esse momento. Eu me lembro quando eu era criança e o time do desenvolvimento PNL está dizendo que os jogadores estão sabotando, né? Na opinião dele, realmente ele está achando isso. Agora, assim, eu me lembro quando eu era criança que eu tinha 8 anos, 7 anos, os meus times perdiam, eu chorava mesmo. Chorava, seleção brasileira perdia, eu chorava, eu era muito apaixonado mesmo. Sempre fui, né? Por isso que a gente está falando de futebol aqui, porque são pessoas apaixonadas pelo futebol, né? Uma vez eu torcia, como eu tinha quando eu era criança, não sei se você era assim, cada canto você tem um time. Eu tinha um time aqui no Ceará, tinha um time em São Paulo, no Rio, e no Rio Grande do Sul, né? Era o Grêmio no Rio Grande do Sul. Pode ser até um pouquinho, ainda é, mas hoje é porque a gente sofre tanto que é melhor torcer só um, né? Para não ficar sofrendo muito. Aí quando eu era criança, eu torcia São Paulo, eu me lembro. É verdade, São Paulo perdeu, rapaz, eu chorei muito, eu me lembro. Eu tinha 8 anos. Foi muito sofrimento, né? A gente acaba sofrendo mesmo pelo time que a gente ama, né? Hoje eu sofro menos como o Ceará pede, porque eu como trabalho como jornalismo, na profissão de jornalista, então eu fico mais tentando ser imparcial e tento ver o jogo de uma forma mais racional, né? Mas ainda dá aquele sofrimentozinho, né? Ainda um pouquinho, né? Mas assim, você, Caroline, você até citou isso sobre o Ronaldinho Gaúcho. Eu queria até que você falasse sobre isso. Como é que é essa relação de vocês com o Ronaldinho Gaúcho, que saiu do Grêmio na época brigado, sem aquele apoio, sem a torcida querer que ele saísse, foi mal resolvida aquela situação, depois teve aquela questão de ele voltar ou não, a parte da torcida não quis que ele voltasse. Assim, como é que você vê o Ronaldinho Gaúcho? Foi um brilhante jogador, por onde passou, né? Teve o problema lá no Paraguai, né? Mas isso é outra coisa. Mas dentro do Grêmio, como é que é o pensamento do torcedor e o seu, né, em relação ao Ronaldinho Gaúcho? Eu vou falar por mim, mas eu tenho certeza que eu vou falar por todos os torcedores, porque o Ronaldinho morreu pra gente. A sensação que a gente tem com ele é péssima, é a pior possível, porque o Grêmio não só revelou ele como jogador, o Grêmio deu tudo pra família dele. O Grêmio deu casa quando eles não tinham, o Grêmio deu tudo pra essa família, sabe? O Grêmio abraçou de verdade. E quando teve essa história dele retornar pra cá, a torcida tava com o coração tão aberto. E eu tenho certeza que teria sido ótimo para a vinda dele, porque ele aqui ia ser ido, independente dele jogar bem ou mal, a gente ia abraçar ele de qualquer forma. E o jeito que aconteceu tudo magoa muito a torcida. Eu vejo, assim, hoje a repercussão, assim, eu com certeza, assim, o Ronaldinho Gaúcho foi com certeza o jogador que eu melhor vi jogar, sabe? De todos, eu sempre fui muito fã dele. Quando ele foi pro Barcelona, eu continuei acompanhando ele no Barcelona. Nos dias que tava saindo essa história de que ele tava vindo pra cá, eu também não dormia. Eu não dormia nada. Eu tava na praia, eu lembro, com a minha tia, e eu ligava pra minha mãe todo dia, porque minha mãe é muito fanática. Eu disse, mãe, meu Deus do céu, o Ronaldinho tá vindo, não sei o quê. E teve aquele episódio das caixas de som. Eu tava sonhando, eu achava que ele ia descer de helicóptero no meio do Olímpico, ia ser assim, a coisa mais linda do mundo.
E quando aconteceu isso, foi uma coisa que magoou demais, demais o torcedor. Depois teve um episódio que ele veio jogar contra a gente e fizeram notas falsas e jogaram nele, chamando de mercenário. Foi uma coisa assim, foi um término péssimo, sabe? Eu conversei esses tempos com o Assis, com o irmão dele, e ele me disse assim que até hoje eles são muito gremistas, e que vão sempre torcer, e que na última passagem do Felipão aqui, o Ronaldinho foi oferecido, mas o Felipão vetou. Eu acho que realmente a torcida não aceitaria mais, não tem mais o que fazer. Eu ainda sonho que um dia ele se retrate, sabe? Peça desculpas publicamente para a torcida, mais por uma reparação assim, de tudo que a gente sofreu, mas eu acho que o que ele fez assim não tem. Ficou muito feio para a imagem dele aqui com a gente. E você acha que essa decisão de ele não vir foi do Assis, o irmão dele, ou foi dele mesmo? Olha, eu acho que o irmão dele manda muita coisa, com certeza, sabe? Eu vejo o Ronaldinho meio que como uma criançona, assim, sabe? Me dá muito essa impressão que ele é meio bobo, assim, e deixa o irmão mandar. Mas eu acho que ele também não iria pro Flamengo se não fosse também vontade dele, né? Então eu acho que foi uma coisa dos dois, assim. Eles realmente deram a palavra pro Grêmio e acabaram saindo ali na frente. Foi bem chato, assim. Estragou a imagem. Caroline, realmente, quando estraga, que teve também um jogador, Clodoaldo, que foi um grande craque, jogar Fortaleza, aí trocou Fortaleza pelo Ceará. A torcida ficou magoadíssimo com o Clodoaldo, ele acabou, era um gênio da bola, ele parecia muito com o Ronaldinho Gaúcho, nas proporções do futebol cearense, claro. Inclusive passou muito no Globo Esporte, Marlene Matos, toda semana botava ele lá no Globo Esporte, nacional, fez muitos gols, era um craque, mas não tinha uma gestão de carreira muito boa, né? Aí acabou muito com más companhias, más amizades, mas com 40 anos ele voltou para Fortaleza, fez uma reconciliação com Fortaleza, perdoaram ele, a torcida perdoou, tudo que ele fez, ele acabou jogando até uma competição estadual aqui, de menor porte, e foi perdoado, né? Mas o caso do Ronaldinho já é mais difícil. Agora eu queria que você falasse, Caroline, um pouco da participação feminina, já está chegando na reta final do programa, aqui é só uma hora no Instagram, né? Mas a gente queria só que você falasse um pouquinho da participação feminina no futebol, que você está gostando de participar, como é que você está vendo? Como cronista ou futebol feminino? Eu digo em geral, né? A participação da mulher no futebol, né? Então eu acho que está sendo muito legal tudo isso. Eu acho que finalmente a mulher está tendo espaço, sabe, visibilidade. A gente está crescendo muito nesse sentido, graças a Deus. Inclusive o futebol feminino que eu citei ali, eu vejo assim, eu acompanho muitas redes sociais, o pessoal está acompanhando bem mais as gurias, está dando esse incentivo, está assistindo futebol feminino, está dando moral para as meninas. E quanto a isso do nosso cronismo esportivo, da nossa voz no futebol, a repercussão é excelente. Assim, a gente recebe mensagens diárias muito legais. Quando eu faço essas entrevistas aqui, depois vem meus directs, assim, o pessoal diz, que massa, não sei o que, você tá de vocês. E começam a seguir. Aliás, se vocês puderem seguir, Bendito Seja Futebol Gaúcho, aí no Instagram a gente está sempre trazendo novidades, falando de futebol, falando de Grêmio, de Inter. E é excelente, assim, os resultados que a gente está tendo. Eu digo, eu nunca recebi alguma forma de preconceito, sabe? Muito pelo contrário, a gente sempre está sendo bem incentivado, isso está sendo muito legal. A repercussão está sendo excelente por enquanto, pelo menos. E o Gulart Helder falou: o jogo das mulheres está melhor que o dos homens. É verdade, as gurias do Grêmio estão jogando melhor que os guris, né? Tá sendo bem bom acompanhar. Eu fico feliz, realmente, com a participação feminina também. Ultimamente, nas últimas lives, eu acho que eu entrevistei três mulheres, assim, a terceira. Entrevistei uma historiadora, uma jornalista, agora uma advogada. A gente está abrindo espaço para as mulheres, porque eu acho que faz parte. Eu queria agradecer a você, Carolina, nosso tempo está acabando ali. Queria agradecer a sua participação. Eu fiquei muito feliz aqui, o pessoal do Ceará fica muito feliz de fazer esse intercâmbio, né, com o pessoal do Sul. Eu fico muito feliz. E pode falar alguma coisa assim para o público que está acompanhando? Então eu que agradeço a participação, o convite, adorei a entrevista e muito obrigada a todos que assistiram, que estiveram aqui, que mandaram perguntas, que deram pitaco também, muito obrigada. E realmente é muito legal essa interação, né, dos dois estados e se quiserem de novo, estou sempre aqui, pode me chamar que eu vou adorar participar.
Vamos marcar outras vezes, vou levar você lá no programa que é no Facebook, a gente faz uma roda de mesa redonda qualquer dia para você participar dessa mesa quando você tiver um tempozinho, e a gente vai gostar muito. Muito obrigado, Caroline, um abraço Obrigada. a todo mundo, tchau, tchau, fique com Deus, tchau, tchau, abraço. Tchau.